Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa conversa com o psicólogo. Hoje nós vamos conversar sobre doença, saúde, como que a gente pode entender esses processos para que a gente possa diminuir muitos dos nossos adoecimentos. Nós sabemos que saúde não é necessariamente a ausência de doença. A saúde, ela tem a ver com um estado de bem-estar, tem a ver com a visão mais saudável, mais otimista, como a pessoa lida com as coisas na vida. E existe uma visão que diz o seguinte, que não existem doenças, que existem doentes. Como é que seria essa visão? Essa perspectiva é aquela mesma perspectiva que a gente pode ter da comparação da luz com a escuridão. Então, a doença, ela é simplesmente a ausência da saúde, assim como a escuridão é a ausência da luz. Então, o adoecimento é a ausência da saúde, de uma perspectiva, então, mais inteira, mais profunda, de nós mesmos. Então, o que seria o adoecimento do corpo? Por que o nosso corpo adoece? Será que o corpo ele está tentando dizer algo? Será que tem algo que a gente precisa aprender com isso? Então, a visão psicológica é que sim. Então, o adoecimento ele seria algo ligado ao nosso psiquismo, algo ligado a situações que nós estamos vivenciando e que nós não estamos dando conta de lidar, que nós não estamos dando conta de assimilar, que nós estamos recalcando, jogando para o inconsciente, e aí a permanência disso faz com que o nosso inconsciente se utilize do corpo para deixar vir à tona uma mensagem. E aí então, a mensagem que o corpo traz com o adoecimento é algo que vem do nosso inconsciente. Então, psicossomática psico é a nossa mente, a nossa alma. O soma é o corpo. Então, é a associação. Mente e corpo estão associados diretamente, logicamente. Quando a gente adoece do corpo, isso afeta a nossa forma de lidar com as coisas, isso afeta o nosso humor. Mas, por outro lado também, quando nós não estamos bem emocionalmente, mentalmente, isso vai repercutir daqui a pouco no corpo. O adoecimento, ela é uma expressão, ela é aquilo que está por detrás da máscara que nós apresentamos no mundo. Ela é explicitação do nosso inconsciente, daquilo que a gente busca esconder muitas vezes de nós mesmos, aquilo que a gente tem negado em termos de experiência, aquilo que está difícil de aceitar. Então, a doença, ela aparece como uma luzinha vermelha no painel do carro. A doença, ela chama a atenção de que algo não está bem, que a gente tem que aprender a parar e compreender o que é aquilo ali. Então, o que pode estar associado como algo que pode gerar as doenças? Então, culpas, limitações, autoestima baixa, traumas da infância. Então, é uma necessidade da gente fazer uma busca em termos de autoconhecimento. É uma necessidade de aprofundamento de nós mesmos. Toda doença funciona como uma mensageira de algo. O sintoma da doença, ele deve ser interpretado, deve ser lido da mesma ou de uma forma semelhante como a gente faz com a interpretação dos nossos sonhos. Os sonhos, aqueles sonhos que a gente tem à noite quando a gente dorme, não são os sonhos dos projetos. Os sonhos que a gente tem à noite são o nosso inconsciente conversando com a gente. E ele conversa com a gente de uma forma metafórica. Não é de uma forma direta, necessariamente, metafórica. Mas na medida que a gente vai conseguindo entender o que o nosso inconsciente nos diz através dos nossos sonhos, nós nos conhecemos mais.
Mas os sintomas das doenças também trazem mensagens do nosso inconsciente, pedindo para que a gente leia, interprete, para que a gente possa se conhecer mais. Então, essas situações que foram vivenciadas, que não foram digeridas, que não estão sendo aceitas, que estão nos incomodando, que estão gerando dor, se elas não forem elaboradas, digeridas, assimiladas, pode ser que o corpo manifeste então depois aquilo que a gente queira fugir, na verdade. Tem um psiquiatra brasileiro da Universidade Federal do Ceará que ele que trouxe a questão da roda de terapia, da terapia integrativa. Ele tem um trabalho muito bacana, muito interessante. Ele conseguiu sintetizar de uma forma muito clara isso que nós estamos dizendo. O que ele diz? Quando a boca fala, o corpo cura. Quando a boca cala, o corpo fala. Olha que interessante. Tudo a ver. Então, não é falar qualquer coisa, logicamente. Existe todo um entendimento disso. Quando a gente dá conta de verbalizar, quando a gente começa a ter clareza daquilo que nós estamos vivenciando, o corpo cura. Mas quando a gente não dá conta de expressar, quando a gente ainda não tem clareza do que nós estamos vivenciando, o corpo fala. Como? Em forma de somatizações, em forma de adoecimentos. Então, quantas vezes a pessoa está com sintomas no corpo, seja uma dor de cabeça, sejam dores no corpo, sejam sintomas de mal-estar, e a pessoa busca um atendimento médico, e passa por um, e passa por outro, e vai no especialista, e não se encontra nada dentro dos exames que são feitos. E aí então é porque geralmente deixa para ter um último entendimento ligado a uma questão emocional. Mas muitas vezes a causa geradora do sintoma é uma questão emocional. Lógico que deve ser investigado, viu, gente? Quando a gente tem um sintoma físico, a gente deve buscar um médico para tentar entender. Mas é porque a gente vai descobrindo com o tempo que a quase totalidade dos adoecimentos do corpo tem associação com questões emocionais. Só que muitas vezes você vai fazer uma bateria de exames e não vai descobrir nada. E aí o médico fala assim, olha, sua questão é emocional, como se não fosse nada. É algo grave. E a questão de tudo é, se você não trata do emocional, logo você vai ter uma questão orgânica real, fixada e sedimentada. Então, essa metáfora do aquilo que a boca fala, o corpo cura, é exatamente essa clareza de você saber o que você está sentindo, por que determinados sentimentos estão aparecendo em determinadas situações. Então, o porquê que isso daí está surgindo para você é a necessidade da gente se conscientizar de cada experiência nova. Na medida que a gente se conscientiza, que a gente dá conta de elaborar isso, o corpo não precisa adoecer. Mas na medida que eu busco fugir, aquilo está me incomodando demais, porque o nosso psiquismo ele tem muito esse modo de funcionamento, buscar o que é prazeroso e fugir do que dá desprazer. Aí se eu fujo do que dá desprazer para não me haver com isso, mas eu também não elaboro, eu não faço essa digestão emocional daquilo que eu precisaria elaborar. Aí o corpo vai adoecer com isso. Tanto o corpo ele afeta a mente, porque pensa bem, quando você tem um adoecimento do corpo, quando você está com uma infecção no seu corpo vai ficar mais prostrado, fica febril. É lógico que isso vai afetar a sua mente. Sua mente vai ficar com, nossa, eu estou mal, eu não vou dar conta de fazer minhas coisas, eu vou ter que mudar as minhas programações. Então, o adoecimento do corpo afeta a mente, é uma verdade. Mas se eu não estiver com um bom funcionamento do meu emocional, do meu psiquismo, é só questão de tempo para o corpo adoecer também. Então, uma mente adoecida adoece o corpo. Vamos lembrar, nós temos o sistema nervoso, sistema endócrino e sistema imunológico. Os três sistemas, eles trabalham em conjunto. O que acontece com um afeta em todos os outros. É por isso que, se eu não estiver bem emocionalmente, que está associado diretamente ao sistema
nervoso, os outros sistemas ficarão abalados, ficarão afetados. O sistema hormonal vai ficar afetado, o sistema imunológico vai ficar afetado. Todos os estudos ligados à questão do estresse associam que a forma como a pessoa está lidando com a coisa, para cada percentual de estresse, diminui um percentual na eficácia do sistema imunológico. Então, estão diretamente associados. Por isso, o ser humano ele é uma integralidade de situações. Existe a necessidade da gente entender o que está por detrás do adoecimento. Então, vamos pegar assim, uma dica com base em uma doença. Uma doença autoimune, por exemplo, onde o próprio corpo ele combate o próprio organismo. Isso é uma doença autoimune. E diversas pessoas têm doenças autoimunes, têm que fazer tratamentos que trazem consequências e tudo. Será que existe algo emocional por detrás? Ou será que tudo é simplesmente genético, tudo é simplesmente orgânico? Então, existe uma visão de que a doença autoimune ela tem a ver com a infância da pessoa. Então, aquilo que a pessoa vivenciou na infância repercute no hoje, na saúde da pessoa. Então, existe um sentimento por detrás que é a pessoa não se aceita como ela é. Se ela não se aceita, como se ela estivesse combatendo quem ela é. Existe um certo sentimento de raiva, de ódio, a pessoa quer se destruir. Por quê? Quem ela tem que ser hoje não é quem ela é. Quem ela tem que ser hoje é um projeto de alguém. Alguém que ela ama. Então, ela ama tanto que ela quer se tornar aquilo que a outra pessoa deseja para ela. Mas então é um conflito que muitas vezes surgiu na infância, de um projeto rígido, de um projeto perfeccionista, onde aquela pessoa que ama aquele adulto que traçou esse projeto de uma forma rígida, tenta atender, só que aquilo está registrado no modo inconsciente. E aí o corpo manifesta em forma de uma doença autoimune. Simone está dizendo o seguinte: Rodrigo, eu tive um AVC em outubro do ano passado e rastrearam de todas as formas e a neurologista, juntamente com a psiquiatra, depois de uma longa conversa, disseram que o meu emocional foi uma das causas. Pois é. Então, muitas vezes, a gente está num período assim, de muita pressão. Aí, o que acontece? Esses sistemas funcionando todos juntos afetam o corpo. O estresse, ele vai causar uma série de alterações, taquicardias, vasoconstrições, a pressão arterial vai ficar alterada por conta disso. E aí o risco de um AVC aumenta em muito. Então, logicamente que a gente tem que ter uma série de cuidados, né? Cuidado com a dieta que a gente faz, cuidados com a atividade física e tudo. Mas o cuidado com o nosso emocional, ele é tão importante ou mais do que tudo isso. Porque não basta você cuidar só da alimentação se você não cuidar do seu emocional. Outro dia eu ouvi um amigo dizendo o seguinte: o que adianta a criatura virar vegana se ela odeia o mundo inteiro? Então, lógico, cuide da alimentação, mas cuide também dos seus sentimentos. Não adianta você só cuidar da alimentação se você não cuidar do seu emocional, porque você vai estar se intoxicando por dentro. Então, ter esse cuidado, ter esse entendimento é importante. Então, aquilo que a gente vai vivenciando, as experiências que a gente tem, muitas vezes sobrecargas emocionais. Quantas vezes, né, Simone, a pessoa adoece depois de uma série de eventos, quando ela vai olhar para trás, de repente ela teve uma mudança de cargo no trabalho, ela teve um filho que adoeceu, ela teve um estresse muito grande, e aí um somatório de questões que foram acontecendo na sequência, e aí de repente, alguns meses depois, a pessoa vai e adoece. Então, muito comum de acontecer isso. Por quê? O nosso corpo está meio que pedindo uma trégua, ele está meio que avisando, olha, está demais, desse jeito não está bom. Então, a gente tem que buscar ter essa visão, cuidando do nosso emocional, entendendo qual é a mensagem que está por detrás. Porque isso daí ativa informações. Lógico, cuidar da alimentação, ter um hobby,
meditar, praticar esportes, fazer massagens, fazer acupuntura, fazer preces, buscar uma atividade voluntária. Lógico que isso tudo vai auxiliar, fazer uma boa leitura, tudo isso vai auxiliar no equilíbrio mental. Mas a gente vai lembrar que nós temos uma integralidade que a gente não deve ignorar. Nós somos muito mais do que esse feixe de nervos, de músculos. Então, nós temos dimensões, nós somos multidimensionais, podemos dizer assim. Então, biológico, mental, emocional, social, espiritual, a gente tem que ter essa visão como um todo. Se a gente cuida só de um aspecto, a gente talvez esteja fazendo bem essa parte, mas se a gente esquece das outras, aí de repente, depois o corpo vai sinalizar para a gente que estão faltando outros cuidados. É como se fosse um veículo. Você pode ir lá e você vai e calibra o pneu do seu carro toda semana. Mas se você não olha como é que está o nível do óleo, se você não olha como é que está a pastilha do freio, como é que está a suspensão, aí você está cuidando só de uma parte. Se você não verifica como é que está a parte elétrica, você está cuidando muito bem lá da calibragem do pneu. Mas o carro ele tem outras partes, né? A parte elétrica, hidráulica e por aí vai, que tem que ser vista também. O nosso corpo é uma dimensão que vai refletir, que vai sinalizar outros aspectos, outras dimensões também. Então, vamos pensar o seguinte, em termos de adoecimento, só para que a gente consiga estabelecer um link na busca do entendimento para cada tipo de adoecimento. Vamos pensar, se a pessoa está com problemas gástricos, digestivos, então, geralmente, as questões gastrointestinais estão associadas emocionalmente com situações que a gente está vivenciando que a gente não está assimilando muito bem, que a gente não está aceitando muito bem o que está acontecendo. Como é que a gente pode fazer para compreender melhor? Lembra? Aquilo que a boca fala, o corpo cura. Aquilo que a boca cala, o corpo adoece. Então, dentro dessa questão da compreensão mais ampla, a gente pode fazer perguntas para tentar compreender melhor. Que tipo de pergunta a gente pode fazer nessa situação? Problemas gastrointestinais. Então vamos lá. Eu vou trazer 3 perguntas para a gente começar a ter um entendimento dentro disso. O que eu não posso ou o que eu não quero engolir das situações que eu estou vivenciando? Olha só, é uma pergunta de autoconhecimento. Uma segunda pergunta. Existe algo que eu estou vivenciando que está me corroendo por dentro? Olha, são perguntas que levam ao autoconhecimento para a gente tentar entender o que está por detrás. Uma terceira pergunta dentro disso, dessas questões gastrointestinais. Como que eu tenho expressado a minha agressividade? É uma pergunta, porque às vezes a agressividade ela é expressa para fora ou ela é expressa para dentro. Dos 2 jeitos, se ela não for bem expressada, bem canalizada, pode levar a um adoecimento. Elisângela está dizendo o seguinte, pressão alta pode se desencadear pelo emocional? Pode, total, viu, Elisângela? Pressão alta pode ser desencadeada pelo emocional. Se uma pessoa está vivenciando uma situação agora, uma situação que ela passou assim, que ela se sentiu muito pressionada, que ela está com muita raiva, se for medir a pressão na hora, a pressão vai estar lá nas alturas. Então, a pressão alta, ela pode ser alterada pelo estado emocional da pessoa, imediatamente. Então, o emocional ele vai influenciar e muito nisso daqui. Porque cada emoção que a gente vive, ela mexe com a liberação de hormônios, de neurotransmissores, de enzimas, que vão causar, muitas vezes, uma preparação do organismo para lidar com as situações. Então, uma das coisas que podem acontecer é taquicardia, vasoconstrição. Quando tem a vasoconstrição, a pressão vai lá na altura. Então, a pressão alta está associada a isso. A Braga está dizendo o seguinte, eu tenho síndrome do intestino irritável. Então, pode conversar com o médico, que quase todos vão dizer isso.
Síndrome do cólon irritável, do intestino irritável, estão ligados a aspectos emocionais. Então, existe algo. Então, a gente vai pegar pela questão do tipo de sintoma para a gente fazer uma análise. Então, o intestino, o cólon, estão ligados ao sistema gastrointestinal. Então, existe algo que você está vivenciando que parece que acontece com frequência, com repetição, e que tem gerado um estado de irritabilidade interior. Tenta pensar em algo que tem te gerado sentimentos de ou frustração, ou irritação, ou raiva. Aí a gente pode começar a entender o que pode estar associado a isso. Mas é importante investigar no seu caso o que está ligado a isso. É porque a gente deve buscar o que está lá associado a isso. O sintoma do adoecimento, ele vai nos dar a dica para onde a gente vai ter que olhar. Lembra? O sintoma está associado, o adoecimento e o sintoma estão associados ao nosso inconsciente. A doença é o nosso inconsciente querendo conversar com a gente. Ele traz uma mensagem para que a gente busque entender e compreender a nós mesmos. Se a gente não busca fazer essa leitura, esse sintoma vai permanecer até que a gente compreenda. A Braga está perguntando se não tem cura. Tem cura. Que eu saiba, tem tratamento e tem cura. Mas a cura vai passar além do tratamento médico, o tratamento emocional, psicológico de você. Então, pensa na possibilidade de buscar também uma psicoterapia para trabalhar essas questões. A Aura está falando da questão de feridas na boca, aftas. Então, também, a boca ela está ligada ao nosso sistema gastrointestinal também. Então, tudo isso que passa pelo nosso sistema gastrointestinal, e a boca também faz parte, também estão ligados a essas situações. As aftas têm associação com a questão de uma acidez mais excessiva e tudo, determinadas feridas. Então, que tipo de situação tem nos deixado com essa sensação de que a vida está dura, a vida está amarga, né? Para que a gente consiga entender que a gente de repente esteja se fechando a ponto de se ferir. A Carla está dizendo, preciso de terapia. Carla, todos nós precisamos de terapia, faz parte. Quando a gente busca uma saúde mais ampla, quando a gente busca esse entendimento mais profundo, a terapia é um dos recursos que mais vão auxiliar nesse conhecimento de nós mesmos. A Gracinha está dizendo, nós todos precisamos, minha filha. Isso aí, Gracinha. Isso mesmo. Vamos pensar assim, um outro sintoma, por exemplo, de um outro tipo de adoecimento, o adoecimento nos olhos. Existem vários tipos de adoecimentos nos olhos. De uma maneira geral, o que a gente pode se perguntar em relação aos adoecimentos dos olhos? Porque a região que está afetada, o órgão que está afetado importa, o tipo de sintoma importa. Então, e vamos lembrar, o aspecto emocional, ele está ligado a questões que estamos vivenciando que vão ser manifestadas pelo nosso inconsciente no corpo numa determinada região. Ele vai dar dicas, o nosso inconsciente dá dicas para a gente. Mas a gente só vai perceber se a gente tiver um caminho para tentar entender isso. Doenças nos olhos. Vamos de novo aí, 3 perguntas para a gente pensar sobre isso. O que eu não desejo ver? Ou o que eu não posso ver das coisas que eu estou vivenciando? Olha aí, mais uma pergunta de autoconhecimento. Uma outra pergunta. Eu deixo de me ver nos acontecimentos que eu estou vivenciando? Ou seja, na minha vida eu estou me tirando fora daquilo ali? Outra pergunta de autoconhecimento. Olha essa outra pergunta. Qual aspecto da minha personalidade, do meu jeito de ser, eu não quero ver? Olha aí, tá vendo? São perguntas de autoconhecimento para a gente tentar compreender melhor o que pode estar por detrás. Outro tipo de adoecimentos, do ouvido, por exemplo, também existem vários e tudo, mas
outras perguntas para que a gente possa levantar, para refletir, para buscar o que está por detrás, o que pode estar por detrás. É por isso que esse trabalho, ele é particular, porque a resposta é de cada um. Então, uma mesma pergunta para várias pessoas terão respostas personalizadas, porque cada um deve se perguntar, cada um deve ter coragem de investigar e saber. É autoconhecimento. A Simone diz o seguinte: ainda há muita resistência com a terapia. Graças a Deus, hoje em dia está melhor. Mas precisamos cada dia mais. O mundo está doente. Está assim, Simone. Mas aqui, vou te dizer o seguinte: acho que as pessoas estão muito mais abertas, as pessoas já estão com uma cabeça tão mais aberta, porque as provas são tão evidentes do quanto que a nossa saúde emocional afeta a nossa vida como um todo, até a nossa saúde. Até o estudo de genética, no caso da epigenética, fala que os adoecimentos nossos, a ativação e desativação dos genes que geram o adoecimento, estão associados ao nosso aspecto emocional. Então, quem tem um pouquinho mais de conhecimento e de informação, não tem mais como negar isso, daí está posto aí de forma muito clara, né? Então, quem quer ter uma vida que flua melhor, onde a pessoa tenha sentimentos melhores, escolhas melhores, pensa muito nessa possibilidade de se trabalhar, de elaborar as suas próprias questões, de se desamarrar das suas questões para seguir mais livre para frente. Inclusive, de acordo com o tema de hoje, né, mais saudável, com menos necessidades de adoecer. Lembra, o adoecimento é o nosso inconsciente, aqueles aspectos que nós não podemos ver, não damos conta de ver, que estão gritando para que a gente veja, conversando com a gente, né? Vamos lá, mais uma questão, só para a gente pensar assim, doenças do ouvido. Então, otite, outros tipos de infecções no ouvido, exudações, né, doenças do labirinto e por aí vai, doenças do ouvido. O que eu não desejo escutar, ou o que eu tenho escutado do mundo, das pessoas que têm me incomodado muito? Essa é uma pergunta. Outra pergunta interessante, porque as questões do ouvido, de escutar, estão muito ligadas também a escutar e fazer, escutar e obedecer. A quem eu não desejo obedecer? Outra pergunta que a gente pode se fazer para tentar descobrir: por que eu não estou disposto a prestar atenção no que os outros estão dizendo? O que será que os outros estão dizendo que tem me incomodado muito, que eu não quero prestar atenção para não escutar? Porque às vezes são coisas agressivas, coisas que machucam, coisas ofensivas. Aí eu vou tentando não escutar, mas está lá no inconsciente. Daqui a pouco adoece, como um sintoma de algo que me chama a atenção, a dizer: olha, desse jeito não tá bom, você tem que tomar uma atitude, você tem que resolver isso. Percebem? Então, é lógico, o tomar a consciência é só um dos aspectos. Depois que eu tomo consciência do que está gerando, logicamente eu vou ter que ter ações ligadas a isso, eu vou ter que ter atitudes para poder resolver. Então, passa por esse caminho. Questões ligadas às dores na cabeça, cefaleias e tudo, também muito comuns. Então, que perguntas que a gente pode fazer para tentar entender por que eu tenho tido tantas dores de cabeça, por que as dores de cabeça têm aparecido? As dores de cabeça, elas podem estar muito associadas a situações que a gente vive de pressão. Ou pressão de fora para a gente, de cobranças e tudo, de tempos, ou nós mesmos estamos nos pressionando, nos cobrando muito. Então, olha uma pergunta interessante que a gente pode se fazer. Com o que eu estou quebrando a minha cabeça? Pergunta de autoconhecimento. Com o que eu estou me pressionando demais para subir, cobiçando demais uma certa ascensão? Então,
a questão não é crescer, a questão é o demais, é aquilo que extrapola. Então a pergunta é, com o que eu estou me pressionando demais para essa ascensão em termos de uma cobiça, pressão demais? Essa é a segunda pergunta. Outra pergunta interessante, será que eu tento substituir as minhas atitudes somente pelo pensamento? Será que eu fico excessivamente no mental? Será que as coisas ficam muito na cabeça e eu tenho pouca atitude? Aí fica demais na cabeça, a cabeça fica muito, acaba muitas vezes aparecendo como um sintoma as dores de cabeça. Então, olha que interessante. Outra questão, as doenças da pele, por exemplo. A pele é o maior órgão do corpo que nós temos, né? A pele é a nossa fronteira de contato com o mundo, né? Através da pele a gente expressa as nossas emoções, a gente fica pálidos, né? De medo, de susto, ou nós ficamos rubros, vermelhos, né? De raiva. Uma emoção de vergonha também deixa a gente com o rosto avermelhado. Então, a pele, ela fala muito também do nosso emocional. Ela é uma fronteira de contato com o mundo, com os outros. Então, muitas vezes, doenças da pele são aquelas mais visíveis ao mundo, porque o outro bate o olho e vê. As doenças de pele no rosto, no nosso corpo, elas são extremamente visíveis, elas são quase que falando assim, olha, fica longe de mim. Quando a gente está adoecendo na pele, com as doenças da pele, erupções, né, dermatites e tudo, é quase que uma mensagem do, olha, fica distante, eu não estou dando conta de muita proximidade não, já está demais. Aí eu não dou conta de falar, o corpo aparece desse jeito e afugenta de alguma forma as pessoas. Então, olha aí uma pergunta para a gente pensar sobre isso. Por que eu preciso me isolar das pessoas, me afastar das pessoas? Essa é uma pergunta, né? Qual a necessidade disso? Né? Qual tem sido a minha capacidade de estabelecer contato com as pessoas? Né? Então, para a gente pensar aí, né? A doença, parece que é algo ruim, mas é bom, porque ela traz a possibilidade da gente se conhecer mais. E se nós tivermos olhos de ver, entendimento de trabalhar isso, nós poderemos trabalhar na raiz do problema. Aí, ao invés da gente ficar naquele esquema de trata, adoece de novo, trata de uma coisa, aparece outra, a gente vai e trata na raiz e fica mais saudável. Não é que a gente não vai adoecer não, viu gente? Porque nós temos um corpo e é possível que esse corpo, de tempos em tempos, tenha algum adoecimento. Mas nós teremos a possibilidade de nos entender mais de acordo com aquele momento. Por que eu tive esse adoecimento? Por que apareceu desta maneira para mim? Porque cada adoecimento é particular. A mensagem do adoecimento é para cada um. Cada um deve entender o seu para quê. Para que adoeceu? Né? Doenças cardíacas, vamos pensar aí também a respeito das doenças do coração. Será que existe um equilíbrio entre racional e emocional? Será que está em equilíbrio aí as duas coisas? Será que está em equilíbrio minha capacidade de compreender e de sentir? Tá? Outra pergunta aí. Será que eu tenho escutado a voz do meu coração? Ou será que eu estou ignorando? Eu me permito sentir e expressar o que eu sinto? Eu posso fazer isso? São perguntas aí de autoconhecimento para a gente pensar nessa área. E mais uma coisinha dentro dessa questão dos adoecimentos, só para a gente pensar assim, pensando em algumas situações bem pontuais, né? Questões de insônia, né? Muitas vezes acontece com as pessoas. Então, a dificuldade de dormir, ou dorme rápido porque está muito cansado, mas acorda, depois não consegue mais dormir e tudo. Então, uma das questões é necessidade de desapegar de situações, de problemas, de pessoas. Então, uma pergunta:
eu posso me desapegar, eu me permito desapegar do que tem vindo, do que tem aparecido, do que tem se repetido como pensamentos e preocupações? É uma pergunta que pode aparecer para a gente entender isso. Por que eu tenho a necessidade tão grande de controle, de controlar as coisas? Né? Então, uma outra pergunta em termos de autoconhecimento, aí ligado à questão desse problema, desse sintoma da insônia. Então, pensando no ser humano com essa visão assim multidimensional, que tipo de cuidado a gente pode ter com cada uma dessas áreas? Então, na dimensão biológica, na dimensão orgânica do corpo, quais são os cuidados que a gente pode ter? Né? Então, cuidado com a alimentação que a gente faz, é importante? Muito. Com o descanso, com o sono, a prática de atividades físicas. Então, tudo aquilo que se refere ao corpo são cuidados com a dimensão biológica. Com a dimensão mental, o que a gente pode fazer para cuidar desse aspecto, dessa dimensão mental? Então, exercícios que vão estimular e desenvolver o uso da nossa razão, da inteligência, do bom senso, né, das ideias, do tipo de pensamentos que aparecem, ou seja, uma seleção da qualidade do que temos pensado. É um cuidado com a dimensão mental. Com a dimensão emocional, que tipo de cuidados que a gente pode ter? Autoconhecimento, o desenvolvimento da nossa inteligência emocional, da nossa gestão das nossas emoções, da nossa capacidade de nomear o nosso estado e aquilo que a gente sente, a nossa capacidade de aplicar na vida essa leitura de nós mesmos com uma expressão saudável daquilo que a gente sente, um bom direcionamento dessa energia emocional na vida. É o cuidado com o nosso emocional. A dimensão social. Que cuidados que a gente pode ter? Então, é a necessidade da gente atender àquela necessidade de pertencimento ao grupo. O ser humano é um ser social. Nós temos a necessidade, sim, de convivermos com outras pessoas, de nos sentirmos pertencentes a um grupo, né? A nossa capacidade, exercer a nossa capacidade de conversar, de comunicar, de nos fazermos entendidos, né? De sermos compreendidos pelos outros, de termos relações sociais saudáveis. Pode ser no grupo familiar, na família, no trabalho. Então, de termos a empatia em relação ao outro, mas também sentirmos que o outro foi empático com a gente. Então tem a ver com toda essa linguagem da comunicação, uma linguagem clara, mas também ao mesmo tempo uma boa participação, um desenvolvimento dessa inteligência social, de participação. Então é o cuidado com a dimensão social. E a dimensão espiritual, que pode ou não estar ligada com a questão da religiosidade, mas que tem a ver com esses valores do sentido da vida, das atitudes nobres que se tem, na busca de um sentido ético para a vida, então de ter esse propósito, de conseguir contribuir de uma forma mais ampla em visão de coletividade. Então isso aí tem a ver com esse cuidado com os aspectos da dimensão espiritual do ser humano, né? Então olha que bacana, é necessário cuidarmos desses aspectos todos. Então, como é que foi para você? Não é interessante a gente ter essa visão da doença? A doença ela não é algo ruim. A doença é uma comunicação do que a gente precisa. E que o que a gente precisa é ver, é entender, é trabalhar na raiz da questão. A doença é uma grande oportunidade de cura mais profunda de nós mesmos, não só na superficialidade dos sintomas, mas na raiz geratriz dos problemas. Então, essa é a grande possibilidade de olharmos para nós mesmos e termos um entendimento mais amplo. Então, é a aplicação do autoconhecimento através do adoecimento do corpo.
Então fica aí essa sugestão de entendimento mais amplo. Se você quer ter uma visão mais ampla de você, a gente vai lembrar do nosso livro Conecte-se a Você. O autor Rodrigo Ferretti, pode ler, muito bacana, trabalha o autoconhecimento do início até o fim. Agora, se você quer trabalhar você mesmo de uma forma mais particular, busca aí também fazer essas perguntas ou busca esse trabalho psicoterapêutico que vai fazer diferença. Aí é um trabalho mais específico ainda, faz diferença também. É algo bom, vai fazer bem. A Simone está agradecendo, tema fantástico, divulguei, alguns amigos entraram também. Gostaria que todos pudessem ouvir essa live. Que bom, Simone, obrigado por ter compartilhado isso aí. Quem pegou depois do início pode voltar depois, assim que a gente salvar, e pegar o início também. A Elisângela também dizendo, excelente, muito aprendizado. Então é isso, gente. Muita gratidão também pela sua presença, muita gratidão aí pelos compartilhamentos. Se você gostou, quando a gente encerrar aqui, vai lá, dá o seu like, compartilha para aquelas pessoas que você gosta, que você sinta que esse tema possa fazer a diferença. E nós ficamos, a Carla dizendo aí, ótimo, Rodrigo, gratidão. E nós ficamos então aí com o nosso compromisso, quarta-feira que vem, ao meio-dia, a nossa conversa com o psicólogo. Tá bem? Um beijo no seu coração e até lá. Tchau, tchau.